Mengão tem 2 acordos por Claudinho. Manhã eufórica, Flamengo fecha negócio e realiza sonho. Várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, se inscreva no canal, meu querido. Botão aqui embaixo, se inscreve, aciona o sino. Deixa o teu like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo que se inscreveu. Olha só, minha gente, o negócio é o seguinte, o Flamengo treina hoje normalmente no CT Urubu, último treinamento com foco na partida de amanhã contra a equipe do Fortaleza, e Everton Cebolinha ontem, infelizmente, não treinou de novo e é desfalque confirmado no jogo do Mengão contra a equipe do Fortaleza. A previsão é que a previsão do DM é que o atacante volte a participar da atividade com os jogadores na sexta-feira, só depois do jogo contra a equipe do Fortaleza. Então, só volta contra o Criciúma, BH só volta contra o Criciúma, então vai ter que ter alguém ali para fazer a do Cebolinha. Cheio de gracinha esse presidente do Corinthians, hein? Eu vou te contar uma história. Você viu o que ele publicou aí nas redes sociais, o André Sanches? Aliás, não é o presidente do Corinthians, é o ex-presidente do Corinthians, que afundou o Corinthians em dívida, estádio. Aí tá aí, ó, o que ele postou. O funcionário do Flamengo na imprensa não comenta nada, não sei nem do que ele tá falando. Não comenta nada, terreno vale 380 milhões e a prefeitura desapropria por 135 milhões. KKKKK. A Arena do Flamengo. KKK. Ninguém do poder público vai ajudar. KKK. Meu filho, a prefeitura, o que eu acho engraçado sobre isso, é que a prefeitura já tinha desapropriado a área, aí construiu lá o Terminal Gentileza. A prefeitura tá expulsando um monte de morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro para construir um túnel que nem sabe se vai resolver o problema de mobilidade urbana dos moradores da Zona Oeste e tá expulsando um monte de morador. Aí isso ninguém comenta nada. Agora, a prefeitura vai lá, desapropria um terreno abandonado, né? Largado às traças, sendo que a Caixa devia não sei quanto para a prefeitura, só que o terreno nem é da Caixa, é a Caixa que administra, e aí ele tá querendo dar pitaco, sendo que o telhado dele é de vidro, porque o Corinthians tem um estádio desde 2013/2014 e não pagou até hoje pelo estádio. Tá devendo mundos e fundos lá pela Arena Neoquímica, lá pela Arena Corinthians, um palácio de mármore que foi feito com dinheiro público, financiado com dinheiro público, porque financiaram na Caixa Econômica, e até hoje a Caixa Econômica não viu a cor desse dinheiro. Os juros que correu em cima já perdoou um monte de vezes e o Corinthians não paga. E o senhor tá falando o quê do Flamengo? Sendo que o Flamengo vai pagar à vista esse raio desse terreno quando for para leilão. Né? Aí tá aqui, ó, o Cacau Cota, que é diretor de Relações Externas do Flamengo, respondeu ao André Sanches e comentou: vai cuidar do teu clube que tá precisando. Virou corretor de imóveis agora e não parou por aí não. O torcedor do Flamengo questionou o ex-presidente do Corinthians escrevendo: pelo menos o Flamengo vai pagar pelo terreno. Cacau Cota comentou na mesma publicação, concordando com o torcedor do Flamengo, gerando ainda mais polêmica pelo assunto. Pois é, o Flamengo vai pagar, coisa que o seu Corinthians nem pagou até hoje. Tá lá a Arena do Corinthians lá, impagável. Não sei quantos bilhões que deve o Corinthians, né? Deve 1 bilhão e lá vai fumaça, né? Não é bilhões, é 1 bilhão e lá vai fumaça. Aí tá aqui, Jornal O Globo, Lauro Jardim. Caixa deve acionar a justiça para contestar o valor da indenização que receberá pelo terreno do gasômetro, onde será construído o estádio do Flamengo. A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou ontem o edital definindo o lance mínimo em 135 milhões e 500 mil reais no leilão. Mas a Caixa entende que o terreno vale no mínimo
250 milhões. É engraçado, né, dona Caixa? Quando o Flamengo bateu a sua porta e quis comprar o terreno por 250 milhões, aí vocês não quiseram vender pro Flamengo. Agora que desapropriou, agora que a vaca foi pro brejo, aliás, o terreno nem é de vocês estão aí só administrando, agora vocês voltam atrás e querem os 250 milhões, agora também não vai ter, não. Que entre na justiça e o Flamengo entra na justiça e define essa situação. É engraçado que o terreno do terminal lá, a Caixa não entrou na justiça, né? O que eu acho mais engraçado, agora envolve o Flamengo, porque o Flamengo tem dinheiro, Pedro. É todo mundo, rapaz, com o olho assim esbugalhado no dinheiro do Flamengo. O negócio realmente é impressionante. Aliás, a Argentina venceu, né, o seu jogo, venceu o Canadá. E o Uruguai, passando da Colômbia hoje, nós veremos os nossos uruguaios jogando a grande finalíssima da Copa América contra a Argentina. A não ser que seja eliminado. E não adianta torcer para o Uruguai ser eliminado mais, porque tem disputa de terceiro colocado, então isso aí não vai afetar em nada. Então, hoje sou uruguaio e vou torcer muito para o Uruguai eliminar a Colômbia e avançar a grande finalíssima da Copa América e vencer a Argentina, assim como foi na Copa América de 2011, que o Uruguai venceu, aliás, o Paraguai na final na Argentina. Essa Copa América que foi na Argentina, a última, aliás, que o Uruguai venceu na sua história. Resultado da pesquisa de intenção de votos para presidente no Flamengo. O Instituto Mapear entrevistou cerca de 400 sócios do Flamengo. O Rodrigo Dunche de Abranches aparece com 25% das intenções de voto. O BAP, Luiz Eduardo Batista, aparece com 22% das intenções de voto. Então, olha aí, né? Bem parelho, bem acirrada essa briga aí em Rodrigo Dunche de Abranches e também o BAP. Em terceiro colocado, fica Maurício Gomes de Matos com 18% dos votos. Acirrado, hein? Os três aí estão bem acirrados, hein? A diferença do Maurício Gomes de Matos pro Dunche é de 7%. Não é muita coisa não, hein, minha gente? Esse negócio dessa eleição, o bagulho vai ser doido. Indecisos ou não sabem, 31%. Tá aí a galera, né, que vão... O pessoal vai lutar para ganhar voto do clube. Branco ou nulo, cerca de 5% das intenções de voto. Também foi feita uma pesquisa para medir o índice de rejeição, que é para saber em quem o sócio não votaria de jeito nenhum. O resultado foi que o Rodrigo Dunche tem 27% de rejeição, rejeição alta. O BAP tem 18% de rejeição e Maurício Gomes de Matos é o menos rejeitado, com 9% de rejeição. Então essa eleição, o bagulho vai ficar doido. Aliás, já tá doido nos bastidores do Flamengo. Ainda bem que tem lá o CT de Undrubu lá em Vargem Grande e a Gávea, meu amigo, que se resolva pra lá. Porque isso não pode, de forma nenhuma, afetar o futebol do Flamengo. Quem trouxe a informação foi o Mundo Rubro-Negro, mas quem fez a pesquisa, como eu disse, foi o Instituto Mapear, com 400 sócios do Flamengo, beleza? E aí, minha gente, o candidato da situação para a eleição presidencial do Flamengo, Rodrigo Dunche, ontem, segundo o jornalista Vene Casagrande, se reuniu com o grupo Sinergia Rubro-Negra para falar sobre as realizações, ideias e melhorias para o Flamengo no próximo triênio. Nesse encontro, Rodrigo Dunche voltou a dizer que é contra a SAF no Flamengo e repetiu o discurso aos membros do grupo Sinergia Rubro-Negra. Então, se posicionando completamente contra a SAF no Flamengo, o Rodrigo Dunche de Abranches. Vamos torcer para que ele cumpra essa situação, se ele for eleito de fato o presidente do Flamengo. Mas essa eleição aí o bicho vai pegar, vamos ficar antenado aí, tem muita notícia sobre isso. Aqui não tem lado A, não tem lado B, não tem lado de nada. A gente só tá aqui para passar informação pro torcedor rubro-negro. Dorival Júnior, em entrevista ao GE, comentou sobre o atacante Pedro, do Flamengo. Olha aí, minha gente, abre aspas. Assim, de um modo geral, Pedro sempre esteve no nosso lado. Sempre, ele sabe disso, eu não preciso falar.
contingências, momentos, necessidades até de conhecer um pouco mais outros jogadores. E naturalmente que teve momentos em que ele próprio chegou, ele sabe disso. Mas é um jogador que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Estevão é um menino que no momento da convocação ainda não era titular do Palmeiras. Hoje já vive um momento diferente. Todos serão observados, todo jogador brasileiro em qualquer parte do mundo vem sendo observado, falou o técnico Dorival Júnior. Acho que ele não convocou o Pedro, tá, gente? Muito pela questão do Flamengo. O Flamengo já tá com vários desfalques, o Flamengo já tá com já teve com 5 desfalques. Voltou o Pulgar bem antes porque a seleção chilena foi eliminada, a seleção uruguaia segue na Copa América, o Flamengo segue capengando, é lesão. Se leva o Pedro, a gente não seria líder do campeonato, eu não tenho a menor dúvida disso. O Flamengo, quem sabe, ia estar ali no G4, porque vários gols do Flamengo, quem garantiu pro Flamengo foi o Pedro. Então o Dorival fez correto em não levar o Pedro para essa Copa América e não perdeu nada, porque essa seleção aí tá pindaíba braba danada. Segundo o jornalista inglês Ben Jacobs, ele que cobre aí a Premier League, ele traz a seguinte informação: João Gomes, ex-Flamengo, entra na mira do Liverpool. O Wolverhampton, seu atual clube, diz que só vai vender o volante por 50 milhões de libras, 346 milhões e 500 mil reais. Caso a transferência seja concretizada, Flamengo vai receber 48 milhões e 400 mil reais, cerca de 10% do valor total do volante pingará nas contas rubro-negras. Muita gente, Pedrão, tá vendo? O Flamengo vendeu barato, coisa e tal, agora vem, minha gente, pisou na Europa, já valorizou. Já tá valendo mais. E o Flamengo ainda vai receber um dinheiro aí, um caramingão, uma grana aí, né? Enfim. Minha gente, o Vene Casagrande traz a informação que a saída de Verton do Flamengo ao Leixões de Portugal está muito bem encaminhada. O valor de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos, foi fechado. O Flamengo mantém 30% de uma venda futura do Leixões. O acordo prevê que o atacante fique até o jogo contra o Fortaleza. Pelo menos até quinta-feira, o Verton vai continuar no Flamengo. Último duelo antes do retorno dos jogadores da Copa América. E tem que ter o Verton, porque não tem Cebola, não tem BH. Então ele vai ser necessário para esse jogo contra o Fortaleza. No começo do ano, o Verton esteve perto do Santa Clara, de Portugal. Mas o Flamengo não assinou o documento porque tinha uma oferta melhor de um time do Chipre. No entanto, o Verton não quis ir para esse time do Chipre. A diretoria achou melhor não liberar, na ocasião, para o clube português. No entanto, agora chega o Leixões, com farpela, com grana, com faz-me rir, e ele será vendido. Tem muito... Pô, Pedrão, tá barato e coisa e tal. Gente, o Verton já passou da idade sub-20, se não me falha a memória. Tá? Ele não vai voltar mais ao sub-20 do Flamengo. O Flamengo não acredita que ele tem um potencial assim muito grande e por isso está aceitando essa proposta. E tem uma outra situação que é sonho do jogador. Ele quer jogar na Europa, ele quer ir para Portugal. Apesar de vender por 6 milhões de reais, o Flamengo vai manter 30%. E eu concordo com a diretoria do Flamengo. Acho que é um garoto que dá tudo de si. Acho que é um garoto que tem muita disposição. Mas tem talentos melhores aí na categoria de base do Flamengo. Pelo menos na minha avaliação. Posso estar errado, de repente o cara vai lá, vira, enfim. Vamos ver, né? O contrato de Verton com Leixões será válido por 4 temporadas. Atacante de 20 anos, vive seus últimos momentos com o manto sagrado, com a camisa do Flamengo. Aliás, o Flamengo fazendo negócios e mais negócios aí com clubes portugueses, com Leixões. Aí teve o Chaves do Hugo Neneca, que acabou que não contratou em definitivo, mas teve outros jogadores que foram para lá, enfim, mercado português antenado aí nas categorias de base do Flamengo. Eles gostam de fazer esse investimento, lapidar o jogador lá e quem sabe vender o atleta mais caro lá pela Europa. Vamos ver se é isso ou não que vai acontecer
com o Verton. Torcedores do Flamengo invadem redes sociais de Lucas Paquetá pedindo o retorno e a volta do jogador, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Entretanto, no entanto, todavia, tá? O Vene Casagrande trouxe a seguinte informação. O Flamengo, de forma oficial, tomou atitude e desistiu da contratação de Lucas Paquetá. Nenhum movimento a mais será feito. O West Ham vetou o empréstimo e também a venda do jogador. E mesmo que não vetasse a venda, gente, seria muito difícil o Flamengo fechar com o Paquetá. O West Ham, se eu não me engano, pagou 60 milhões de euros para ter o Paquetá. O Manchester City ia pagar mais ainda para ter o Paquetá. O Paquetá, não fosse esse problema que aconteceu com ele, nesse momento era para ele estar jogando com o Rodri, com o Grealish, com o Phil Foden, com o Haaland, com o Pep Guardiola. Então assim, apesar dos apesares, é um jogador valorizado no mercado. Aí tá aqui. O jogador ainda vai conversar com os londrinos para tentar fazer valer a sua vontade. Mas o rubro-negro não fará nenhum esforço. O que acontece é aquela situação. O patrocinador master do West Ham não quer que o Paquetá saia agora da Inglaterra. Eles querem que o Paquetá fique lá, e que se for punido só lá, e que ele cumpra e seja punido. Porque os caras, os patrocinadores, estão revoltados com a situação lá. Então é uma novela que não é tão fácil assim de se resolver. É complicado de se resolver. Entendeu? Mas vamos ver, né? Vai que ele chega lá, chora, não sei, de repente, resolve a situação, o que eu acho muito difícil, tá? Eu até comentei um exemplo com um camarada meu, eu falei, é o Adriano Imperador, mas aí é outra história. Lá na Inter, não estava satisfeito, coisa e tal, liberou para o São Paulo à época, né? Depois acabou vindo para o Flamengo, a situação toda, mas era outra coisa, ele tinha perdido o pai, tava, enfim, era outra coisa. Agora o Paquetá já é outra. Não querem que ele saia de lá, querem que ele cumpra lá, né? Minha gente, vamos lá. O Vene Casagrande também traz que o Zenit da Rússia topa negociar Claudinho, meio-campista Claudinho, com o Flamengo. Nas últimas janelas, os russos não queriam nem conversa. Aliás, a proposta que o Flamengo mandou no ano passado para o Claudinho, de 15 milhões de euros, o Zenit sequer respondeu o Flamengo. O Flamengo mandou o documento, não recebeu de volta nem o não do Zenit. Porque eles queriam pelo menos 25. O Flamengo ofereceu 10 a menos. Aí tá aqui. Mas agora os russos aceitam vender. Partes irão negociar valores. Entre Flamengo e jogador, Flamengo já tem um acordo. Tem 3 acordos, na realidade, com o Claudinho. O Flamengo já tem um acordo salarial com o Claudinho, vai receber aí um pouco mais de R$1 milhão, que não é nenhuma loucura para o Flamengo, vários recebem isso aí pelo Flamengo. Já tem acordo pelo tempo de contrato, ao que tudo indica, caso o Zenit resolva a situação aí, ele vai assinar por 4 anos com o Flamengo, tem 27, 4 anos, vai até 31 anos. E falta esse acordo com o Zenit, né? Que já aceita vender, aliás, eu falei 3, são 2 acordos realmente, aí que já aceita vender o jogador. O Zenit está mirando o jogador do Torino, né? O Flamengo está otimista, dessa vez que o negócio saia, e vai fazer força. Ao contrário do Paquetá, o Flamengo vai fazer força para tentar fazer valer aí a contratação do Claudinho, visando os desfalques aí que possa vir a ter com a seleção uruguaia, com o De Arrascaeta, para encorpar o time. Tem lesão, e tem suspensão, e tem viagem, tem desgaste, tem calendário maluco, enfim, aquela situação toda, né? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.